Olá pessoal, sou o professor Diego Andrades, o Diegueira, professor de matemática aqui do curso da Zambuja, e vamos nesse vídeo fazer a resolução do simulado de matemática número 2 da preparação das turmas de ensino médio, ou turmas que pretendem ingressar no ensino médio das escolas militares do Rio Grande do Sul, certo? Então, nesse simulado nós temos 20 questões no modelo CMPA, Colégio Militar de Porto Alegre, e eu vou fazer contigo agora a resolução dessas questões, o comentário sobre como resolver cada uma delas, certo? Vem com a gente então para a gente fazer essa resolução. Questão número 1, acompanha aqui na tela conosco. Uma pesquisa de opinião envolvendo apenas 2 candidatos A e B determinou que 57% das pessoas eram favoráveis ao candidato A e que 61% das pessoas eram favoráveis ao candidato B. Sabendo-se que 23% eram favoráveis tanto ao candidato A quanto ao candidato B, é correto afirmar que... Eu não coloquei as alternativas aqui ainda para a gente poder fazer o diagrama e depois a gente olha para as alternativas, tá? Então, a gente tem aqui, né, que tem um pessoal que é favorável ao candidato A e nós temos um pessoal que é favorável ao candidato B, e aí a gente faz então as bolas ou elipses, né? E aí, cuidado que essa parte central ela é bem delicada. E a gente tem essa informação, a gente sabe que 23 pessoas eram favoráveis tanto ao candidato A quanto ao candidato B. Então a gente tem que 23 vai aqui no meio, certo? Bom, aí agora a gente vai com cuidado analisar esse 57. 57 é o total de pessoas que eram favoráveis ao candidato A. Então a gente tem que lembrar que 57 é todo esse resultado aqui, ó, toda essa região do meu desenho tem que totalizar 57. Como eu já tenho 23 ali dentro, eu vou colocar só o que falta para fechar 27. E então para fechar 27 está faltando 4, está faltando 34. Então aqui é 34%. Mesma lógica agora para B. A gente sabe que 61% das pessoas é o total de pessoas que são favoráveis ao candidato B. Então tudo isso aqui tem que dar 61. Vamos ver o quanto que falta para dar 61. Se eu botar mais 8 fica 30, então vai dar 38. 38%. O que é esse 38%? São as pessoas que são favoráveis apenas ao candidato B e não são favoráveis ao candidato A. Bom, vamos somar essas 3 porcentagens, porque a gente sabe que o total tem que dar 100%. Quando a gente fala em porcentagem, o total é 100. Se isso aqui não fechar 100, quer dizer que tem pessoas aqui que foram pesquisadas, mas que não são favoráveis nem ao A, nem ao B. E tudo bem, isso pode acontecer, isso é sempre possível num problema como esse. Então se a gente somar esses 3 aqui, eu já sei que o total do B dá 61, deixa eu fazer essa soma aqui no canto. 61 mais 34, isso está dando 95, galera. Portanto, está faltando 5%. Onde estão esses 5% que faltam? Eles estão lá fora dos 2 balões, eles se referem às pessoas que não são favoráveis a nem o candidato A e nem o candidato B. Agora vamos dar uma olhada nas alternativas, hein? A gente chegou em 5% aqui, agora a gente vai ler as alternativas e a gente volta aí se precisar, tá? Então, letra A. A pesquisa não é válida, pois o total de preferências, considerando o candidato A e o B, está dando 118. Não tem nada a ver, não é isso não. Chegaria nesse número se fizesse um raciocínio errado. A pesquisa é válida sim, a gente achou as porcentagens. Exatamente 4% das pessoas são favoráveis ao candidato A, mas não são favoráveis ao candidato B. Não, na verdade são 34 pessoas que são favoráveis ao A, mas não ao B. Tá errado então a letra B. Exatamente 4% das pessoas entrevistadas são favoráveis ao B, mas não são favoráveis ao A. Se tu voltar aqui, tu vai ver que nada a ver. Quem é favorável ao B e não é favorável ao A é 38% ao todo, tá bom? Letra D. Exatamente 38% das pessoas entrevistadas são favoráveis ao A e não são favoráveis, né? São indiferentes ao B. Não, nada a ver, nada a ver. O 38 está aqui, não está lá. Tá errado a letra D, só pode ser a letra E a resposta, e a letra E bate certinho com uma coisa que a gente conversou agora há pouco, ó. Exatamente 5% das pessoas entrevistadas não são favoráveis a nenhum dos 2. Perfeito! São 5% que não são favoráveis a nenhum deles. Letra E é a nossa resposta da primeira questão. Tá bom, galera? Vamos então para a questão número 2. De novo, conjuntos. Em um grupo de 100 pessoas, sabe-se que 15 nunca foram vacinadas,
32 só foram vacinadas contra a doença A, 44 já foram vacinadas contra a doença A, 20 só foram vacinadas contra a doença C, 2 foram vacinadas contra as doenças A, B e C, 22 pessoas foram vacinadas contra apenas 2 doenças e, de acordo com essas informações, queremos o número de pessoas do grupo que só foi vacinado com as doenças A, B e C. Vamos tentar chegar nisso e a gente então começa a nossa busca de respostas fazendo um diagrama, cuidando que aqui nós temos 3 características envolvidas, que são ser vacinado contra a doença A, doença B ou doença C. Então cuida. Nós temos o total é 100, tá? E então nós temos o seguinte, 15 pessoas nunca foram vacinadas. Então esse 15 eu vou retirar desse 100, tá bom? Vamos botar esse 15 aqui fora e eu sei que aqui dentro tem que dar então 85, tá bom? Depois eu também tenho que 32 pessoas só foram vacinadas contra a doença A. Esse 32, ele vai aqui, ou seja, só dentro do A, tá bom? 44 foram vacinados contra a doença A. Esse 44 tem que esperar, porque esse 44 é a galera que recebeu a vacina A, só que daí é todo mundo aqui dentro, aqui ó, todo mundo. E eu não sei ainda os outros pedaços do 44, como que eles vão se organizar nesses 3 pedacinhos aqui. Então eu vou esperar essa informação não foi ainda. Essa informação já foi, essa informação já foi. 20 só foram vacinados contra a doença C, então esse 20 eu posso colocar aqui sem medo. Foi o 20. 2 pessoas foram vacinadas contra as doenças A, B e C. Isso é interseção tripla. Vai aqui no meio. Ótimo. Tá fluindo. E depois, 22 pessoas foram vacinadas contra apenas 2 doenças. Interessante. Apenas 2 doenças significam esses 3 pedaços estranhos e pequenos que ainda não foram preenchidos. Tá? Ó, esse aqui que eu estou agora reforçando aqui, ó, significa só B e C, só A e B, só A e C. Mas se eu juntar esses 3 cantos, não o 2, tá? Mas esses 3 pedaços, eu estou juntando as regiões do meu mapa destinadas a quem recebeu só 2 vacinas. E eu sei que o total disso, está me dizendo no exercício que é 22. Então quer dizer que isso mais isso mais isso dá 22. Olha só que legal que a gente pode fazer agora. A gente tinha conversado que toda essa galera aqui, todo esse Mickey aqui, ó, tudo isso tem que dar 85, porque a gente já tinha tirado 15. E aí eu tenho 22 nesses 3 pedaços aqui, mais 2, mais 32, mais 20. Se eu somar 22, mais 2, mais 32, mais 20, eu devo chegar bem perto de 85. Vai faltar só um pedaço. E o que faltar, eu jogo aqui. Vamos lá então? 22 mais 2, 24. 24 mais 32 é 56. 24 mais 32, 56. 56 mais 20, 76. 76 para chegar em 85, tá faltando 9. Vamos revisar que eu fui um pouco imprudente aqui. Vamos ver. 22 mais 2, 24. 24 com mais 20 vai dar 44. 44 mais 32, 76. 76 mais 9 fecha 85. Com os 15 fecha 100, tá tudo certo. E agora vamos lembrar que aqui nós temos 44. Então assim, eu já usei essa informação e agora eu vou usar essa que estava faltando. Isso tudo é 44. 44, tá? Então eu poderia riscar tudo agora e dizer que essa galera aqui totaliza 44. E então eu posso fazer 44 mais 9 mais 20. Vamos fazer isso aqui. 44 mais 9 mais 20. 44 mais 9. Vamos fazer 4 mais 9 aqui. 13, sobe 1. 1 mais 4, 5 mais 2, 7. Se eu somar toda a galera do A
mais esses 9, mais esses 20, tá dando 7,3. Para 65, tá faltando 12. Para 8,5, desculpa, né? Para 8,5 tá faltando 12. Achei esse 12. E aí, te liga só, esse 12 é o que a gente queria. Porque o que ele está pedindo para a gente é o número de pessoas do grupo que só receberam vacina contra B e C. Só B e C é essa galerinha aqui, ó, é 12. Repara no desenho que essa era a resposta que a gente queria. Então, após todo esse rabisco, chegamos na letra C como nossa resposta para a questão 2, uma questão um pouco mais delicada, tá bom? E assim a gente avança para a questão número 3. Sejam os conjuntos A, x pertencente aos reais, tal que o x é maior do que 1 e menor que o 5, né? Lembrando que isso aqui poderia ser expresso como intervalo. Intervalo com parênteses, né? Ou com colchete de costas. Assim. Tá? Quando é número real, a gente pode usar intervalo. Já aqui é número natural, então o conjunto B, ele é, na verdade, todos os números naturais que são maiores ou igual a 2 e menores ou iguais a 6. Bom, se é natural, então é só o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6, são só esses, tá? E aí a gente quer ver como que vai ficar a interseção de A com B. Ou seja, que o A e o B têm ao mesmo tempo. Bom, o A pega todo mundo que está entre o 1 e o 5. Né? Então o A não pega o 1 e não pega o 5, tá? Não tem o igual. Então quem que o A e o B têm ao mesmo tempo? O 2 está nos dois ao mesmo tempo, porque está aqui entre o 1 e o 5. O 3 também está entre o 1 e o 5, certo? O 4 também está entre o 1 e o 5. Mas o 5 não, galera, porque o 5 não está aqui. Não, o x é menor que 5, não é igual. Então a nossa interseção, o que eles têm em comum, são apenas os elementos 2, 3 e 4. E a letra A já responde corretamente. Por que estão erradas as outras? Porque falam em reais, e aí entram os números com vírgula. Mas isso não é verdade, aqui não tem número com vírgula. Só esses três que participam. Letra A é a nossa resposta da questão número 3. Vamos então para a questão número 4 aqui. Sejam A e B algarismos variando de 0 a 9. O número de possibilidades para o número 65A2B, né, ser divisível por 15. Queremos saber quantas possibilidades existem para a gente compor esse número e esse número ser divisível por 15. Para um número ser divisível por 15, a decomposição nos conta que ele precisa ser divisível por 3 e por 5. Então ele precisa que a soma dos algarismos seja um múltiplo de 3 e precisa que o algarismo mais à direita, o algarismo das unidades, seja 0 ou 5. Com isso, a gente acaba descobrindo que o B precisa ser 0 ou 5. Vamos agora, quem sabe, começar a testar possibilidades com o B sendo 0 e depois com o B sendo 5. O nosso número é o número 65, alguma coisa, 2, alguma coisa. Mas no final eu vou botar o 0. Se o B for 0, quem é que pode ser aqui? 6 mais 5 mais 2 está dando 13. Então se eu botar o número 3 aqui, fica 16? Não, não é o número 3. Então, peraí que eu fiz errado. Deixa eu alterar aqui com a borracha. Já aproveito para tirar isso aqui que eu botei nada a ver aqui. Pronto. E não é 3. É o 2, né? Porque 6 mais 5 dá 11. 11 mais 2 dá 13. Então mais 2 dá 15. E aí pode ser. Achei um resultado. Ou talvez 6, 5, 2, 0. Estou continuando com o B sendo 0. Isso dá 13. Então agora boto um 5 aqui. Nossa, estou muito distraído. Espera aí. Aqui. Foi. Quem sabe bota um 5 aqui, porque daí essa soma está dando 18. Ou ainda... Agora posso botar um 8 aqui,
que daí essa soma vai dar 21. Né? Lembrando, nós queremos que a soma seja um múltiplo de 3. Então aqui nós conseguimos 3 possibilidades por enquanto. Tá? Agora eu não consigo mais porque, bom, só se agora eu levasse essa soma para 24, mas aí eu não consigo um algarismo, no máximo sendo 9, fazendo isso. E se o b for 5? Vamos tentar agora com o b lá no final sendo 5. Aí eu acabo tendo 6, 5, 2, 5, 11 mais 7. 11 mais 7 está dando 18. Portanto, eu boto um 0 aqui, eu consigo um resultado. Ou então, eu coloco um 3 aqui, eu consigo um resultado. Ou então, eu coloco um 6 aqui. Ou ainda, eu coloco um 9 aqui. Reparem um certo padrão aqui nas nossas escolhas, né? Mas aqui a gente conseguiu, então, 7 possibilidades, tá bom? 7 possibilidades ao todo. 7 possibilidades. E sendo assim, a gente tem a nossa resposta não é múltiplo de 3, não é divisor de 4, é um número primo, não é um quadrado perfeito. E número amigo, tá? É um conceito bem antigo. Número amigo significa um número que, se tu pegar todos os divisores dele, exceto ele próprio, e somar esses divisores, tu acaba chegando no próprio número, tá? Não é o caso, porque o número 7, se eu pegar os divisores dele diferente dele mesmo, eu só tenho o número 1, e aí a soma não vai dar 7, então não é um número amigo. Letra C é a nossa resposta para a questão número 4. Vamos para a questão número 5 agora. Vamos dar uma olhada aqui. O quociente da divisão, aí nós temos um grande polinômio querendo dividir por outro, né? Então isso aqui é o dividendo, divisor, quociente é o que nós queremos. Vamos executar a divisão, né? Então nós temos 6x na 4 menos 10x na 3 mais 9x quadrado mais 9x menos 5. E eu quero dividir isso aqui por 2x ao quadrado menos 4x mais 5. É apenas uma divisão polinomial bem tradicional, talvez um pouco grande, mas a gente vai montando ela e lembra que aqui embaixo vai aparecer o quociente, tá? Então, começamos anotando aqui embaixo o quanto que eu tenho que multiplicar por 2x2 para virar exatamente 6x4. É um 3x2 que eu vou precisar, né? Aí eu faço a multiplicação e anoto aqui embaixo trocando o sinal. Porém, eu também multiplico esse 3x2 por menos 4x e por mais 5. E quando eu multiplico, eu trago a resposta para cá, trocando o sinal. Então, reparem, 3x2 vezes menos 4x, essa multiplicação seria menos 12x3. Vem para cá como mais 12x3, porque troca o sinal. E mais uma vez, 3x2 vezes 5 seria 15x2, mas vem para cá trocando para menos 15x2. Ao terminar as multiplicações, eu faço uma soma da primeira linha com a segunda e sempre tem que acontecer esse cancelamento, indicando que as coisas estão fluindo naturalmente, certo? Aí menos 10x3 com mais 12 vai ficar 2x3. 9x2 com menos 15x2 vai ficar menos 6x2. 9x desce e menos 5 desce também. Vamos começar uma segunda etapa, a gente repete os processos, né? Então agora eu preciso multiplicar 2x2 por alguém para ficar 2x3, é só o x que eu preciso. X vezes 2x2, menos 2x3, porque troca sinal. X vezes menos 4x seria menos 4x2, vem para cá como mais 4x2 pela troca de sinal. E x vezes 5 seria 5x, vem para cá como menos 5x. Vamos repetir a etapa. Aquele cancelamento natural, aqui está sobrando para a gente menos 2x ao quadrado, aqui está sobrando para a gente 4x, e o menos 5 está descendo para a próxima etapa. Reparem que a cada etapa, o grau do polinômio que está do lado de fora vai diminuindo. Nesse momento ele está em 2. E a conta acaba, e nós definimos nossa resposta, quando o grau do polinômio que está lá fora fica menor que o grau do divisor. Então isso não aconteceu ainda. Agora eu preciso de um menos 1 aqui, né? Que daí menos 1 vezes 2x2 seria exatamente menos 2x2. Quando eu multiplico, eu trago para cá, trocando o sinal,
ficou 2x2. Menos 1 vezes menos 4x, cuidado com as regras e sinais. Essa multiplicação está dando positiva, 4x, vem para cá então, negativa. E menos 1 vezes 5 seria menos 5, vem para cá como mais 5. Acontece aquele cancelamento que sempre tem que acontecer, e aconteceram outros dois cancelamentos que não são obrigatórios, mas que fazem com que essa divisão seja uma divisão exata. O que não influenciaria em nada no nosso problema, poderia ser uma divisão não exata, poderíamos ter resto. A pergunta está bem clara, nós queremos o quociente, e o quociente está aqui. 3x ao quadrado mais x menos 1, nessa imagem que eu tenho aqui para ti já está a resposta grifada ali, né? Mas aqui a gente explicou por que a resposta é a letra D. Tá bom, galera? Então aqui fizemos a correção da questão número 5. Vamos avançar. Questão número 6. A fração 4x ao quadrado menos 1 sobre 4x ao quadrado mais 4x mais 1 é equivalente a qual dessas? Que a gente já sabe ali, né? Que é a letra A. Bom, vamos se ligar que 4x ao quadrado mais 1 pode ser escrito como 2x ao quadrado menos 1 ao quadrado, sem nenhum prejuízo. E também vamos perceber que lá embaixo o 4x ao quadrado novamente pode ser escrito assim. O 4x pode ser escrito desse modo aqui. Olha que interessante o que a gente pode fazer. E o 1 pode ser escrito desse modo aqui. Porque daí, se a gente faz essas trocas, a gente consegue ver que na parte de cima a gente tem uma diferença entre dois quadrados. Então a gente pode escrever como soma vezes diferença. E na parte de baixo a gente tem um trinômio quadrado perfeito. Então a gente pode escrever como quadrado da soma do primeiro com o segundo. Fazendo essas alterações, eu também posso escrever para ficar mais evidente. Eu posso lá embaixo interpretar que se eu tenho aquele quadrado aqui, ele está dizendo que o parênteses está multiplicando por ele mesmo. Então eu posso escrever, se eu quiser, desse jeito. Então se eu tenho o quadrado no parênteses, o parênteses multiplica ele próprio. E aí, como a gente tem multiplicação, e a multiplicação é do bem, eu posso simplificar esse número por esse. Assim, a expressão de fato fica mais simples e ela acaba se tornando 2x menos 1 no numerador e 2x mais 1 no denominador. Não te ilude, tá? Não dá para simplificar esses dois 1's, ou os x, ou os 2, porque a soma é do mal, ela não deixa. Portanto, terminou por aqui a nossa resposta e a letra A te aguarda com o gabarito da questão. Terminamos a questão número 6. Vamos adiante. Questão número 7, simplificando novamente. Cuidado que aqui ficou um pouco ruim de enxergar, mas é um número 3 que está aqui, tá, galera? É um 3 que está lá em cima. E aí a gente pode fazer o seguinte, aqui é x mais y ao quadrado. Eu posso perceber que aqui eu tenho x mais y ao cubo e aqui eu tenho x mais y ao quadrado. Então, dá para colocar o x mais y ao quadrado em evidência. X mais y ao quadrado em evidência. Quem que ele vai multiplicar? Ele vai multiplicar outro x mais y, porque daí voltaria a ser o cubo, e ele vai multiplicar um menos 2. Ah, tá, peraí que eu tenho que fazer aqui mais coerente, agora sim. Lá embaixo eu tenho uma subtração entre dois quadrados, que pode se transformar nisso aqui, ó. Soma pela diferença. Trabalhando aqui dentro, y com menos 2y vai acabar ficando... Deixa eu colocar assim, peraí. Ah, outra coisa que eu já vou fazer agora já, tá? Esse quadrado, já vou abrir ele desse jeito, porque o quadrado manda a gente fazer isso. E aquele que era o colchete, eu tinha y menos 2y, então vai acabar ficando menos y. Então olha como é que ficou lá em cima. Ficou uma grande multiplicação. E lá embaixo eu tenho uma outra multiplicação. Lembra que a multiplicação é do bem, a soma que é do mal. Então, agora com multiplicação, a gente consegue cancelar aqui e a gente consegue cancelar aqui. E a nossa conta acaba por se tornar simplesmente x mais y.
Outras coisas que tu poderia fazer nessa questão e na questão anterior também. Não te esquece que tu pode inventar um valor para o x, inventar um valor para o y, substituir na expressão original e substituir nas alternativas. A questão ela muda radicalmente, mas ela fica às vezes mais fácil, porque com números muitas vezes a gente se sente mais confortável para trabalhar. Aí a tua conta vira uma expressão numérica e quando tu resolver a tua expressão numérica, tu vai marcar a alternativa que está igual ao resultado que tu encontrou. Então repetindo, inventa um valor para o x, inventa um valor para o y, substitui na expressão e substitui nas alternativas. Resolve a expressão e o teu resultado vai estar nas alternativas. É um jeito bem legal de fazer, às vezes um pouco mais trabalhoso, mas ao mesmo tempo não tão, talvez, exigente do ponto de vista de domínio de conteúdo, e tu pode usar essa técnica muito inteligente aí, que nem todo mundo está ligado nisso, tá bom? Questão número 8. Seja o polinômio tal ao quadrado, qual é a soma dos coeficientes após o desenvolvimento de todas as operações possíveis. Queremos a soma dos coeficientes. E aí nós temos o grande bizu, que soma dos coeficientes a gente faz, soma dos coeficientes a gente faz trocando todas as letras por 1. Tá? Porque senão, galera, nós íamos sofrer demais. Quer dizer, até é possível, mas eu teria que pegar todo esse parênteses aqui, e como ele está ao quadrado, eu teria que colocar o parênteses do lado dele mesmo e fazer uma grande distributiva que iria te levar para 16 resultados, tá? Porque tu ia ter que fazer todos por todos. Tu ia ter que pegar 16 multiplicações, sem errar nenhuma, e depois somar todo mundo. Muito difícil, muito perigoso. Vamos fazer então P de 1. O que é P de 1? Vai me dar a soma dos coeficientes? É ir lá no polinômio e trocar cada x por 1. E aí, x ao cubo, 1 ao cubo é 1. Menos 5 vezes 1 é menos 5. 6 vezes 1 é 6. Com menos 7. Tudo isso ao quadrado. Então isso aqui está dando 1 com menos 5, menos 4. Menos 4 com mais 6, 2. 2 com menos 7, menos 5. E menos 5 ao quadrado, 25. Então, por mais que nós não tenhamos visto quem são os coeficientes, nem sabemos quem eles são, com certeza a soma está dando 25, letra C, portanto. Então assim, é a dica para a gente fazer a questão 8 sem sofrer tanto, tá bom? Questão número 9, vamos continuar aqui. O desenvolvimento desse quadrado resulta em qual trinômio? Super simples, só abrir, né? Então o que tu vai fazer? Quadrado do primeiro, que vai acabar dando x ao quadrado, menos, o sinal tu absorve, né, da subtração, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, e mais o quadrado do segundo. Lembra que os quadrados ficam sempre positivos, mas no meio a gente absorve o sinal. E aí percebe que aqui, né, esse x vai acabar cancelando com esse. Tá? Aquele primeiro x ao quadrado não tem nada para se fazer com ele. Ficou um 2 aqui. E 1 sobre x ao quadrado, o 1 ao quadrado fica 1. E o x fica, então, indicado que está elevado ao quadrado. Está aqui nessa resposta. Se tu olhar para as alternativas, a gente não temos o 2 no meio, mas esse 2 pode ser permutado sem nenhum problema. Então, também daria para escrever sem nenhum prejuízo, né? X ao quadrado mais 1 sobre x ao quadrado menos 2 é a mesma coisa. É a letra E, portanto, te aguardando ali com o gabarito. Certo, galera? Questão 9, bem tranquila, só abrir o produto notável. Questão 10. Simplificando a expressão, obtemos o quê? Bom, aqui nós temos uma soma e uma subtração. Vamos abrir, quem sabe, essa soma e essa subtração? É uma ideia, né? Se a gente abrir ali em cima, eu tenho, na verdade, né, A ao quadrado menos 1, mais A mais 1, e lá embaixo eu tenho A ao quadrado menos 1, aí esse menos vai trocar o sinal dos dois, então vai ficar menos A mais 1. O 1 cancela lá em cima, porque é o oposto, né? Soma, o 1 com menos 1 cancela, e lá embaixo também cancela o 1 com menos 1. Então a expressão acabou de se tornar, em cima, A ao quadrado mais A, e embaixo, A ao quadrado menos A. O que dá para fazer aqui? Dá para fazer fator comum, tanto em cima quanto embaixo, colocando o A em evidência. Na parte de cima, coloco o A em evidência, vai ficar dentro do parênteses A mais 1. Faz a prova real, distribui, e tu vê que vai voltar para cá. Embaixo, tu coloca o A em evidência,
tu vai ter que colocar dentro do parênteses A menos 1. Faz a prova real, multiplica distribuindo, tu vai voltar para cá. Pronto. E aí, como esse A está multiplicando, tanto em cima quanto embaixo, ele pode ser cancelado. O que sobra para a gente é essa soma em cima e essa subtração embaixo. E agora não dá mais para cancelar. Portanto, é só identificar que a letra B carrega o gabarito da questão. Letra B tem exatamente o resultado. Lembrando que essa questão poderíamos fazer inventando um valor para o A e trabalhando na expressão e nas alternativas, e nós chegaríamos à letra B, como eu já sugeri para ti, tá? Cuida nessa ideia de inventar valor para não inventar um valor que zera o denominador. O denominador da fração nunca pode zerar, hein? Se tu fizer isso, vai acabar cometendo um grande erro e aí pode dar uma resposta nada a ver. Então, não comete esse engano, não pega um valor que faz o denominador dar zero, porque isso é proibido em matemática, tá bom? Questão número 11. Calculando o valor de x na figura abaixo, encontramos quanto como resposta? Vamos brincar com essa expressão, tá? Cuidado que ele não avisou que nada é paralelo aqui, hein? Não foi dito isso. Mas não é difícil de perceber que esse ângulo que está completando aqui 180 com o 120 é um ângulo de 60 graus. Aí tu pode também perceber que tu tem um triângulo aqui, e em todo triângulo a soma dos ângulos internos tem que dar 180, e esses dois já estão dando 100, então está faltando 80 aqui, e por OPV esse aqui também é 80. Finalmente, olhando para esse ângulo aqui e completando ele aqui fora, o ângulozinho que falta é 20 para dar meia volta. E aí, nesse outro triângulo, tu pode perceber, né, que tu tem 80 mais 20, dá dando 100, portanto, está faltando 80 para fechar a soma. Então, essa caminhada bem tranquila, bem natural, nos leva para 80, letra D, gabarito dessa questãozinha aqui de ângulos de geometria. E mais uma questão similar, questão número 12, a essa questão bem clássica da apostila, a gente trabalha bastante em aula isso, né? A gente tem então que as retas RS são paralelas e nós queremos a soma dos algarismos, cuida com isso, né? Não é o valor de x, é a soma dos algarismos de x e ver qual alternativa que dá isso, né? Vamos achar então a medida x. E aí quando a gente tem esse bico, né, esse canto isolado aqui, a dica que a gente dá é passar em cima dele uma paralela as duas retas já existentes, as retas R e S. Então eu vou criar uma reta T, de modo que a reta T seja paralela com as retas já criadas no problema. E com isso, eu tenho um corredor que nasceu aqui. Aí a gente pode fazer o seguinte, aqui eu posso completar 180, né? Tá faltando 7, tá faltando 37 aqui. E aí por ângulos alternos internos, esse pedaço aqui de cima do x também vai ser 37. Ô, droga, o que eu fiz aqui? Deixa eu tentar voltar aqui. Pronto, deu tudo certo. 37 é esse ângulo aqui, que ele é o alterno interno com o outro. Então, dentro de um corredor, alternos internos são iguais, certo? Depois eu posso usar a mesma lógica, mas nesse outro corredor que se formou aqui embaixo, entre as retas S e T. Nesse corredor eu tenho o ângulo de 42 e ele é alterno interno com esse pedaço aqui de baixo do x, portanto o 42 está aqui também, 42. E aí o meu x acaba dando, né, 37 mais 42, e 37 mais 42 está dando 79, esse é o x. Então toma muito cuidado para não te jogar na letra A. Letra A de afobada, letra A de armadilha. Cuidado, hein? A letra A muitas vezes te traz um pega-ratão, aquela famosa armadilha para a gente se jogar. Lembra que a pergunta não é o valor de x, e sim a soma dos algarismos de x. Portanto, ainda nos resta fazer 7 mais 9 igual a 16, e aí sim marcar a letra E de E. Acertamos a questão. Nada a ver. Tá bom? Letra E, portanto, é a nossa resposta aqui da questão número 12, questão clássica de geometria com ângulos. Outras técnicas poderiam ser feitas, nós poderíamos continuar essa linha aqui, ó, até ela vir para cá e fechar um triângulo, trabalhar só com esse corredor e com triângulos. Tem outras possibilidades, tá bom? Mas essa daqui a gente trabalha bastante em aula, então usei essa resolução.
Questão número 13. Máquina produzindo peças. Isso aqui é regra de 3. Certa máquina produz 90 peças trabalhando durante 50 minutos. Quantas peças ela vai produzir em 1h20? Aqui tu tem minutos, e aqui tu tem 1h20. Sugestão, passa isso aqui para minutos. 1 hora são 60 minutos, então 1 hora com mais 20 são 80 minutos. Regra de 3, né? Nós temos a produção e o tempo. Vamos montar uma tabela. Nós temos as peças produzidas, ou simplesmente produção. Nós temos o tempo, que eu passei para minutos. Na primeira situação, são produzidas 90 peças durante 50 minutos. E na segunda situação, queremos saber quantas peças dá para produzir em 80 minutos, em 1h20. Presta atenção agora que essa regra de 3 é uma regra de 3. Vamos ver aqui se ela é direta ou inversa. Quanto mais tempo as máquinas ficarem funcionando, ou essa máquina ficar funcionando, mais peças ela vai produzir, né? Mais tempo trabalhando, mais peças produzidas. Se é mais, a regra de 3 é direta. Portanto, se a regra de 3 aqui é direta, eu tenho as frações não se alterando. Esse risco aqui, deixa eu tirar ele, tá bem no meio do meu caminho. Aí, tô pegando o jeito aqui. Vamos lá então, cadê minha caneta? Pronto, tá? Então, a gente vai ter que, se a regra de 3 é direta, as colunas viram frações, nenhuma das colunas precisa ser invertida. Eu posso simplificar esse 0 com esse, e eu posso até simplificar o 5 e o 90 por 5. Aqui fica 1, e aqui vai ficar 18 dividindo por 5, tá bom? E agora, então, a conta que me sobrou fazer é 18 sobre x igual a 1 sobre 8. Multiplica cruzado, e eu tenho x vezes 1, e 8 vezes 18 vai acabar dando 144. Portanto, a nossa resposta está lá na letra A, galera. A é o gabarito da questão 13. Regra de 3, simples, e nesse caso, direta. Fizemos a avaliação ali. Regra de 3 direta, nenhuma fração se inverte, é só deixá-las normal e multiplicar cruzado. Foi assim que a gente trabalhou em aula, certo? Questão número 14. Se 2/3 de uma obra foi realizada em 5 dias por 8 operários trabalhando 6 horas por dia, o restante da obra será feito agora com 6 operários trabalhando 10 horas por dia. E aí a pergunta, em quantos dias? Toma cuidado, é bem óbvio que a gente tem dias para a conclusão da obra, número de operários e horas por dia. Mas tem mais uma grandeza que às vezes ela não é considerada e ela pode atrapalhar teu exercício, que é a parte da obra. Porque no primeiro momento tu faz 2/3 da obra e no segundo momento tu faz o que falta. Quanto que falta? Se tu já fez 2/3, o que está faltando é 1/3. 2/3 mais 1/3 completam o todo. Portanto, eu vou fazer a tabela com o seguinte. Nós temos a quantidade de operários na tabela, nós temos a quantidade de dias para a conclusão da obra, nós temos a quantidade de horas por dia e nós temos a parte da obra que foi feita. Cuidado, que essa é a grandeza que pode ser esquecida, certo? Num primeiro momento, a gente tem ali 8 operários trabalhando 5 dias, trabalhando 6 horas por dia e fazendo 2/3 da obra. Depois a gente vai ter 6 operários trabalhando 10 horas por dia. Vamos fazer o resto da obra em quantos dias? Não sei. Está aqui nessa tabela. Depois, vamos ter a grandeza que carrega o x isolada. Isso aqui é uma regra de 3 composta. Cada coluna que não tem x vai fabricar uma fração, essas frações vão se multiplicar, porém, talvez algumas delas tenham que ser invertidas, se a relação for uma relação direta ou inversa. Inversa tem que inverter. Vamos ver. Quantidade de operários nesse exercício e dias para a conclusão da obra. Sempre é uma grandeza que não tem o x comparada com a grandeza que tem o x.
e tu vai fazer a comparação dentro do contexto do exercício. Quantidade de operários trabalhando, dias para concluir a obra. Quanto mais operários nós tivermos na equipe, menos dias demora para a gente concluir a obra. Ou, se tu preferir, quanto menos operários eu tiver na equipe, mais tempo vai demorar para terminar a obra. Então a relação ficou inversa. Eu vou anotar isso aqui para eu não me perder. E eu vou pegar a coluna dos operários e vou inverter jogando 6 para cima e o 8 para baixo. Mesma coisa com horas por dia e dias. Quanto mais horas por dia a equipe trabalha, em menos tempo ela termina o serviço. Agora, se por outro motivo, sei lá, a quantidade de horas por dia diminui, eles trabalham menos a cada dia, vai demorar mais para terminar o serviço. Então a relação de novo ficou inversa. E se a relação ficou inversa, a coluna 6, 10, eu vou inverter para 10 em cima e 6 embaixo. Última comparação. Parte da obra, parte e tempo em dias para concluir. Quanto maior é a parte que eu tenho que fazer de obra, mais tempo eu vou demorar para terminar. Quanto mais obra tiver para fazer, mais tempo vai demorar. Então aqui, mais obra, mais tempo, obra, menos tempo, a relação ficou direta. E se a relação ficou direta, nós não vamos inverter a fração 2/3 sobre 1/3. Tá? Nessa fração 2/3 por 1/3, agora já montando o cálculo, não te esquece que tu pode pegar essa fração aqui, ó, inverter e multiplicar. Ou, dica do SOR, quando tu tem duas frações, uma em cima e uma embaixo, e os números intercalados aqui, tá? O de cima para baixo, o segundo e o quarto são iguais, tu pode cortar os dois, tá bom? Mas se tu não gostou dessa dica, é só inverter e multiplicar e tu vai ver esse cancelamento acontecendo. Esse 6 também vai simplificar com esse. O 10 e o 8 dá para simplificar por 2. Fica 5 em cima e fica 4 embaixo. Esse 2 dá para simplificar com esse 4 por 2. E esse 5 dá para simplificar com esse 5 por 1. Cuidado então que o que sobra para a gente é 1 sobre x do lado esquerdo e 1 vezes 1 vezes 1 sobre 2 vezes 1 vezes 1. Portanto, se eu inverter dos dois lados, já sai que o x é igual a 2, ou se multiplicar cruzado também sai, então o x é 2, então quer dizer que leva 2 dias. Letra C, 2 dias para a conclusão da segunda parte da obra. Tá bom? Então é isso para a questão número 14. Regra de 3 composta, toma os cuidados necessários aí. Questão número 15. Uma companhia com 400 homens encontra-se num campo de batalha e eles possuem víveres para 5 dias, né? Mantimentos para 5 dias, recebendo cada um 3 rações, comida por dia. Então, 400 homens, eles têm comida que vai durar 5 dias se eles receberem 3 por dia. Agora, após uma emboscada, perderam 40 homens dos 400. Devido ao isolamento da unidade, a ração será reduzida 1 unidade por dia. Cuidado que é reduzida em 1 unidade por dia. Isso significa que vai diminuir 1 na quantidade de rações por dia, que era 3, vai passar a ser 2, tá? Cuidado para não pensar outra coisa, é essa a interpretação. Nessa configuração, por quanto tempo durará, né, a quantidade de comida que eles têm lá, né, os mantimentos. Então, nós temos uma regra de 3 composta envolvendo homens ou pessoas. Nós temos, né, essa regra de 3 também envolvendo uma quantidade de rações por dia, né, quantidade de alimentações por dia que a gente pode fazer aqui. E a gente também tem, né, a quantidade de dias que vai durar esses mantimentos. Na situação inicial nós tínhamos 400 homens ingerindo 3 rações por dia e isso iria durar 5 dias. Mas agora nós perdemos 40 homens, diminuímos a quantidade por dia ingerida em 1 unidade, então passou a ser 2 por dia, e queremos saber quantos dias vai durar.
Bom, a fração que tem o x fica quietinha, as outras duas vão se multiplicar do outro lado e talvez tenham que ser invertidas. Pensa comigo, quanto mais pessoas tem na galera, menos tempo vai durar a ração, porque a ração, imaginando ela com uma quantidade fixa, que é o que a gente tem que fazer, quanto mais gente para comer, menos tempo vai demorar para acabar, né? Vai acabar mais rápido. Então, a relação entre homens e dias que vai durar a ração é uma relação inversa, vai o 360 para cima e vai o 400 para baixo. Depois, quantidade de rações por dia e dias. Quanto mais rações por dia eles comerem, em menos tempo acaba a ração. Ou se eles diminuírem a quantidade de rações por dia, eles conseguem aumentar o tempo de duração dela, né? Então a relação de novo ficou inversa. E portanto, se a relação ficou inversa, eu tenho que inverter a fração. Agora vamos multiplicar. Vamos simplificar na verdade, né? Eu posso cortar esse zero com esse. Eu posso simplificar aqui por 4. Fica 9 em cima e fica 10 embaixo. Eu posso simplificar esse 9 e esse 3 por 3. E eu posso simplificar esse 2 e esse 10 por 2. Fica 5 e fica 1. Limpando essa riscalhada, eu tenho 5 sobre x do lado esquerdo. E aqui eu tenho 3 em cima e embaixo 5. Multiplica cruzado e a gente vai ter 5x é igual a 25 e x é igual a 25 terços. Cuidado com essa resposta. O que eu vou fazer com esse 25 terços? Deixa eu pedir uma tela em branco para a gente terminar, tá? Olha para as alternativas, ó. 6 dias e 18 horas, 8 dias e 8 horas. Essas respostas são interessantes, porque 25 terços não é uma divisão exata. Ou seja, vai dar um dia, vai dar uma quantidade de dias, mas vai dar mais uma sobra. E essa sobra nós vamos converter em horas. Vou te explicar como é que a gente pode fazer isso, tá? Deixa eu só pegar uma tela em branco aqui para ficar mais fácil. Então, grava aí que a nossa resposta foi 25 terços, tá? Então quer dizer que a nossa quantidade de dias, ela é 25 terços de dias. Uma dica legal que eu gosto bastante de usar para fazer mais rápido a questão, para ficar mais fácil, é pegar esse 25 que está ali em cima, que não divide por 3, e pegar qual é o número que está antes do 25, o número exato que está antes do 25, e que é divisível por 3. Mas o mais perto do 25, tá? É o 24. 24 divide por 3. Então nós vamos fazer a seguinte troca. Vamos trocar o 25 por 24 mais 1. Vê se tu concorda comigo que 24 mais 1 é 25. Agora tu separa isso aqui em 24 sobre 3 e 1 terço. Isso é perfeitamente comum, tá? E assim, 24 sobre 3 dá 8. O que significa isso que a gente fez? A gente acabou de descobrir que nós temos aqui 8 dias e mais 1 terço de dia. Aí fica fácil de organizar. Já bateu com uma das alternativas que a gente viu agora há pouco ali, daqui a pouco eu te mostro. Mas para a gente finalizar legal, 1 terço de dia. O que vai ser 1 terço de dia? Um dia são 24 horas. 1 terço de dia é 1 terço de 24 horas. Ou seja, é 24 horas dividido por 3. Isso dá 8 horas. Portanto, nossa resposta mais bonita e completa é 8 dias e 8 horas. Tá? Vamos escrever aqui também, né? 8 horas. Pronto. Isso está numa das alternativas lá. Deixa eu voltar para a gente achar. É a letra E. Portanto, letra E é a nossa resposta. Eu tirei da tela branca, né? Mas era letra E a nossa resposta com aquelas anotações que a gente fez ali. Certo, galera? Então, vamos para a questão número 16. Sendo x diferente de 1, se o x não vai ser 1, qual é o resultado dessa expressão aqui? Então, vamos dar uma olhada, nós temos uma soma de frações. E para fazer soma de frações, eu preciso do MMC. Então, antes de fazer essa soma, eu vou perceber que esse x ao quadrado menos 1, ele é diferença de 2 quadrados, até porque o 1 pode ser 1 ao quadrado. Tá? Então eu posso botar 2 ali e fica tudo certo. Então aquela minha primeira fração, ela pode ser escrita assim, ó, menos x ao quadrado mais 4x menos 1, dividido por x mais 1, x menos 1.
porque x ao quadrado menos 1 é isso. Aí isso aqui mais, acabou ficando muito grande essa barra aqui, mais x menos 2 sobre x mais 1. Deixa eu colocar uns parênteses aqui. Muito bem, agora eu quero fazer o MMC entre isso e isso. E aí observa que aqui esse denominador, ele é o mesmo que estava antes, vezes x menos 1. É como se isso aqui fosse um 2, e isso aqui fosse, sei lá, um 2 vezes 3. Enfim, quer dizer, eu estou querendo te dizer, não sei se eu fui muito feliz na minha escolha de analogia, mas eu estou querendo te dizer que se aqui tu tem o x mais 1 vezes alguma coisa, quer dizer que esse carinha é múltiplo desse. E quando eu busco um MMC, se um dos dois é múltiplo do outro, ele é o MMC. Então o MMC acaba sendo exatamente o denominador maior por ser múltiplo do menor. Aí vem aquela frase do colégio bem memorizada que é: divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Porém, quando eu dividir esses dois por ele mesmo, vai acabar dando 1. Então não vai mudar o que tinha lá em cima. Acaba dando isso aqui. Agora eu vou fazer, né, o divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Agora atenção, quando eu dividir esses dois por x mais 1, vai acabar cancelando x mais 1 e o resultado da divisão acaba dando x menos 1. E aí eu tenho que fazer então o resultado da divisão, que é x menos 1, vezes o de cima, que é x menos 2. Aqui eu vou fazer distributiva. Deixa eu fazer isso aqui do lado. Fazendo a distributiva, eu vou acabar chegando em... Deixa eu ver. Aqui eu vou repetir o que a gente já tinha, que é isso aqui. E agora deixa eu fazer a distributiva. X vezes x, x ao quadrado. X vezes menos 2, menos 2x. Menos 1 vezes x, menos x. E menos 1 vezes menos 2, mais 2. Tudo isso está dividido por x mais 1, x menos 1. Vamos dar uma olhada naquela salada de números e letras lá em cima e vamos ver o que dá para melhorar lá em cima. Olha que legal, aqui já vai embora, ó. E aí eu tenho 4x com menos 2x com menos 1x. 4x com menos 2x com menos 1x ficou 4x menos 3x, ficou x. E menos 1 com mais 2 ficou mais 1. Aí eu posso colocar um parênteses se eu quiser. E aí, olha só o que está sobrando aqui pra gente, porque ali embaixo eu não mexi. Agora eu posso cortar esse com esse. Assim, não pode ficar vazio em cima, né, galera? Então, em cima fica o número 1 e embaixo ficou x menos 1. E assim a gente finalizou a nossa simplificação e a nossa resposta está lá na letra B, nos aguardando. Se você está prestando bem atenção na nossa conversa hoje, nas nossas aulas, você pode fazer uma pergunta bem legal que seria: professor, não dá para fazer essa questão como aquela sua dica de substituir o x por um número, fazer a conta na expressão e depois fazer nas alternativas? Sim, dá para fazer isso sim, tá? É uma ideia sempre boa para ser uma ideia alternativa a essa resolução mais tradicional, mais bonita talvez, mas às vezes um pouco mais difícil de elaborar. Tá legal, galera? Então fechamos aqui a questão número 16. E questão número 17... Se o x está valendo menos 1/3, quanto que vai dar essa expressão aqui? Tá? Cuidado que aqui é um número 3 aqui do lado do a, tá bom? Então, o que eu vou fazer aqui contigo? Antes de trocar o x, eu vou tentar melhorar essa expressão. Aqui, esse quadrado, eu posso escrever ele como a ao quadrado, b ao quadrado, x ao quadrado. Aqui a outra conta é a vezes b ao quadrado vezes x, sobre x. Lá embaixo eu tenho a ao cubo, b na 4, sobre x na menos 3. Então esse sobre x na menos 3, bom, vamos deixar aqui, não tem problema. Vai ficar assim. Aí o que vai acontecer, né, galera? Eu vou poder pegar esse a na 2 vezes a, vai virar um a na 3. Tá? Deixa eu botar isso aqui do lado. Vai ficar um a ao cubo. B na 2 vezes B na 2 vai virar um B na 4. E x na 2 vezes x vai virar um x na 3. Então eu fiz essa multiplicação aqui. E essa fração que está lá embaixo dividindo, ela vai inverter e multiplicar. Isso significa que
isso aqui vai acabar indo para baixo. Então, se ela vai inverter, aqui embaixo vai ter o A3 e o B4, e aqui para cima ficou o x na menos 3. Legal. E aí, galera, o que vai acontecer agora? Esse A na 3 cancela e esse B na 4 cancela. O que sobrou para a gente foi x na menos 3 dividido por x na 3. E aí, o que vai acabar acontecendo aqui? Tem que tomar um pouco de cuidado com isso, né? O que vai acontecer aqui é que eu posso pegar, manter a base, diminuir os expoentes e eu tenho x na menos 6. Aí a minha expressão virou x na menos 6. O que eu tenho que fazer agora é, na verdade, substituir o x por menos 1/3. Tá? Então, substituindo o x por menos 1/3, nós temos menos 1/3 elevado na menos 6. Cuidado, hein, com esses menos. O menos do expoente te sugere que tu inverta a fração da base. Inverte a fração da base e o expoente troca de sinal. Também, depois cuida, né, que expoente par faz com que o sinal de menos que está na base vire um sinal de mais. Então isso aqui vai virar, na verdade, 3 na 6 positivo, e aí é só fazer 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, o suficiente, e tu vai chegar em 729 positivo. Portanto, letra D é o gabarito dessa questão aqui, tá bom, galera? Então é isso para a questão 17. Vamos agora para a questão 18. Estamos começando a chegar para o final do teu simulado. A questão 18, então, um prêmio para quem está estudando direitinho. Essa questão tinha na nossa apostila, no nosso material, né? Raiz quadrada de 1%. Dá bastante vontade de dizer que vai dar 1% mesmo, ou outra coisa. Toma cuidado, né? A gente não deve fazer operações quaisquer, soma, subtração, multiplicação, com o número em forma de porcentagem. O ideal é a gente sempre converter ou para fração ou para número decimal. Nesse caso eu vou preferir fração, tá? Mas daria para fazer com decimal. Então vamos lembrar que raiz de 1% pode ser escrita como raiz de 1 por 100, que é 1%. E aí dá para fazer a raiz em cima e raiz embaixo. Raiz de 1 é 1, raiz de 100 é 10. 1 sobre 10 é um número que pode ser transformado em número decimal e ele fica 0,1. Se eu colocar aqui um zero, não estraga em nada, e então esse número aqui que eu estou vendo agora, ele é equivalente a 10%. Já era aqui também, se tu quisesse, já era 10%, tá? Mas 10% é a resposta certa, portanto, letra A é o gabarito dessa questão e não letra D, como muitos pensaram, pelo menos alguns alunos que me procuraram aí pedindo ajuda nela. Tá bom? Então, questão 18, letra A. 10% é a raiz quadrada de 1%, por mais estranho que possa parecer aí no primeiro olhar. Questão 19. Certo capital foi aplicado a juros simples. Juros simples. De 10% ao mês durante 8 meses. Ao encerrar o prazo dessa aplicação, o montante obtido foi aplicado por mais 7 meses a juros simples de 8% ao mês, resultando em um novo montante do valor de R$ 7.862,40. Com base nessas informações, pode-se dizer que o capital inicial na primeira operação era quanto? Então nós tínhamos um capital inicial, ele foi aplicado a juros simples de 10% ao mês durante 8 meses, tá? Então 10% em número decimal vira 0,1. E aí nós temos que o juro, né, a gente já viu isso em aula, é capital vezes taxa vezes tempo. Alguns viram o tempo como T, aí a fórmula fica JCIT. Outros viram na sua aula o tempo como N, aí a fórmula fica JSIN. Tanto faz, divirtam-se. Mas sempre é capital vezes taxa vezes tempo para juros simples. Assim a gente pode achar o quanto de juro que a gente obtém. Tá? E aí então a gente sabe que foi aplicado durante 8 meses a 10%. Isso quer dizer que o juro obtido na primeira aplicação vai acabar dando 0,8 vezes o capital inicial. Portanto, o montante após a primeira operação, o que é o montante? É o que eu tinha mais o quanto que aumentou. O montante após a primeira operação, ele vai acabar dando 1,8C. Quer dizer que após a primeira operação, nós tínhamos essa quantidade de dinheiro aqui.
Só que o C eu não sei qual é ainda, o C é o capital inicial. Aí vem a segunda operação, em que a gente pega o montante e aplica ele por mais 7 meses a uma taxa de juros simples de 8% ao mês. Aí o que acontece? A gente pegou essa quantidade e aplicou ela, então ela acaba sendo o nosso capital inicial da segunda parte. Eu vou ter um novo juro aqui, esse é o novo capital inicial, ele vai ser multiplicado pela taxa, a taxa agora é 8%, então é 0,08%, e isso durante 7 meses. Tá? Então vamos ver, esse juro aqui, ele está dando 1,8C, aqui essa multiplicação está dando 0,56. Vamos fazer essa conta aqui, deixa eu ver quanto é que vai dar isso. Eu tenho que fazer 56 vezes 18, e aí depois eu vou colocar 3 casas decimais. 8 vezes 6, 48, sobre 4. 8 vezes 5, 40 com mais 4, 44. Deixo uma casa, e 1 vezes 6 e 1 vezes 5, acaba assim. Eu estou chegando aqui, sobe 1, em 1008, mas na verdade são 3 casas decimais, então é 1,008. Com isso, eu estou chegando aqui num juro, na segunda operação, de 1,008C. Deixa eu pegar agora esse juro e somar ele com o capital que eu tinha antes de fazer essa segunda operação. Então o meu montante final, ele está dando o que eu tinha mais o que rendeu agora. Então aqui eu estou chegando em 1,8 mais 1,008, eu estou chegando em 2,808C. Esse é o meu montante final. Eu vou pedir uma tela em branco para a gente poder ter mais espaço para trabalhar. Mas antes disso, só vamos cuidar aqui, ó, que a gente fez então o montante da primeira operação ser o capital inicial da segunda operação, porque ele avisou para a gente que esse novo montante foi aplicado, então. Né? E aí chegamos no montante final, que deu 7.862,40. Mas eu também descobri que esse montante ele é 2,808 vezes C. Então, vamos ver o que dá para fazer aqui. Né? Eu vou pegar agora os números e vou passar para o outro lado. Deixa eu fazer o seguinte aqui. Aqui eu vou ter um pouco de trabalho. Vai dar 2,808 igual... Vamos fazer com a borracha aqui que vai ser mais seguro. Pera aí. Fazer com a borracha. Vamos tirar com a borracha algumas coisas. Então eu vou tirar isso com a borracha. Vamos tirar tudo isso aqui para a gente ter espaço para trabalhar. E aí agora... Tchau. Aqui foi... Agora eu vou pegar, então, porque eu não quero perder aqui de cabeça, não tem onde anotar isso. Então, eu quero manter isso aqui, tá? Então, vamos deixar aqui, pronto. Aqui depois a gente pode ver. Então agora deixa eu pedir a caneta aqui pra gente. Aí. Então tá, o que eu tenho? Eu tenho que 2,808C tá dando 7.862,40. Agora eu vou atrás de ver quem é o capital que faz isso acontecer. Eu vou achar o C. Para achar o C, eu vou passar o 2,808 dividindo. Então eu tenho 7862,4, esse zero aqui eu vou deixar ele de fora. Tudo bem que eu vou precisar dele, não adianta. Dividido por 2,808. Como aqui eu tenho 3 casas decimais, eu vou botar mais 2 aqui. Assim eu posso cancelar a vírgula definitivamente e eu tenho o número 7862400, né? Então é o número 7.862.400, querendo dividir por 2.808. E então vamos executar essa divisão. 7.862.400, querendo dividir por 2.808. O resultado dessa divisão vai dar o C, que é o capital inicial. Tá? Então eu vou ter que pegar aqui os 7.800 e aí vai dar
só umas 3 vezes, né? Então eu já estou indo para a letra D ali, provavelmente. Deixa eu tentar aqui com 3, ver se não passa. Deixa eu ver. 3 vezes 2.800 vai passar, né? Vai acabar dando uns 8.000 mais ou menos, né? Porque 3 vezes 28 dá 84. Então tem que ser 2 vezes. E aí, bom, só vai poder ser letra B. Vamos ver se mais ou menos fecha, né? 2 vezes de 2.808 vai dar 5.616. Aí aqui pede emprestado, fica 5, fica 12, fica 6. 12 menos 1... Não, 5 menos 1 fica 4. Aqui fica 2, aqui fica 2. Baixa o 4. E aí seria o 8 pela letra B. Deixa eu ver se fecha só para ficar bonitaço aqui. 8 vezes 2 vai dar 16.000. Com mais 6.400, 22.400. Com 8 fechou todas, galera. Tudo certo, tudo no seu lugar. Baixa 0, bota 0, bota 0. O nosso capital inicial deu 2.800. Então eu fui levando a questão usando a fórmula J-CIT ou J-SIM, a fórmula de juros. Cuida que tem 2 etapas. Primeiro tem o capital desconhecido C, que evolui, gera um juro. Esse juro vira montante. 1,8C é o primeiro montante. Esse montante vira capital inicial na segunda operação. Tu chega no segundo juro, soma com o montante intermediário, que é 1,8, chega em 2,808C, como sendo o montante final que tu sabe que é 7.862,40. E aí tu passa dividindo e acha o capital inicial, tá bom? Esse é o jeito que eu acho mais prudente para se fazer essa questão um pouco mais exigente sobre juros. E última questão aí da nossa resolução, do nosso simulado 2 do ensino médio, essa questão então, uma questão de geometria plana, uma questão meio exigente aqui, né, que a gente vai discutir a resolução para ela. Na figura abaixo, os lados do triângulo ABC, medidos em centímetros, são expressos por números pares consecutivos. Tá? Então, os lados do triângulo são expressos por números pares e consecutivos. Tomando os pontos médios de cada um dos lados desse triângulo, foram construídos 3 semicírculos. Então, esse aqui é um ponto médio, então isso aqui é um semicírculo, tá? Ou seja, isso é um raio, né? Isso é metade de um círculo. Esse é ponto médio, ele acaba sendo o centro de outro semicírculo que está aqui, então isso é outro raio. E esse aqui também é ponto médio, tá? Desse lado do triângulo. E aí aqui nasce, aqui nasce outro semicírculo que está aqui, com esse centro e com esse raio, tá bom? Então são 3 semicírculos que estão aí sobrepostos. E aí a gente já vai lançar a mão aqui de uma propriedade da geometria que diz o seguinte: sempre que tu tem um triângulo inscrito em um semicírculo, vamos tentar fazer um desenho um pouco melhor, tá? Tu tem ali um semicírculo, faz de conta que isso aqui é um semicírculo, tá? E tu tem um triângulo inscrito nesse semicírculo, né? Desse modo aqui, tá? Então, com certeza, esse triângulo é retângulo, se acontece de um dos lados do triângulo passar em cima do centro do semicírculo, ou do círculo inteiro, se tu quiser. Ficou um pouco ruim, deixa eu melhorar minha frase, tá? Se tu tem um círculo ou um semicírculo, um triângulo inscrito, que é o caso, e um dos lados do triângulo passa em cima do centro do teu círculo ou semicírculo, então aquele triângulo é retângulo, com certeza. E se esse triângulo é retângulo, então vale nele o teorema de Pitágoras, que diz que cateto mais cateto, aliás, cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado é igual a hipotenusa ao quadrado. Só que eu não tenho número nenhum. Como é que eu vou fazer isso? Ele avisou pra gente que os lados do triângulo são números pares consecutivos. Eu vou chamar esses números então de x mais 2 para ser o próximo par e x mais 4 para ser o próximo par. Tá? E assim eu vou agora colocar eles aqui. Eu vou dizer que esse aqui é x, vou dizer que esse aqui é x mais 2, e não te esquece que a hipotenusa num triângulo retângulo ela sempre é maior que qualquer um dos catetos, então ela vai ser a maior de todas, tá? Agora eu vou para o teorema de Pitágoras, que diz que hipotenusa
Um pouco ruim aqui de escrever. Não, eu vou pegar uma outra tela. Vamos fazer a tela próxima aqui, que já tem a figura. Então, nós vamos dizer que x mais 4, que é a hipotenusa, então, hipotenusa ao quadrado é igual a 1 cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Então, abrindo os produtos notáveis, eu tenho o quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, quadrado do segundo. Abre o outro produto notável e faz o mesmo desenvolvimento. Quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, quadrado do segundo. E assim a gente vai elaborando o nosso problema. 1x ao quadrado cancela com o outro, mas um outro ainda vai sobreviver, né? E aí, organizando o que sobrou, eu vou pegar esse 8x e esse 16 e vou puxar os dois para cá, porque isso aqui está dando uma equação de segundo grau. Então eu tenho x ao quadrado, aí o 8x veio para cá subtraindo, né? Ficou menos 4x quando juntou com esse. E o 16 veio para cá subtraindo, né? E acabou dando aqui menos 12 igual a zero. Então assim eu estou continuando meu exercício. E aqui então eu posso resolver ou usando a fórmula de Bhaskara, já que é uma equação de segundo grau, ou quem sabe eu poderia fazer um completamento de quadrados para poder responder qual é a resposta aqui, né, para achar, né, a solução dessa equação, tá? Bom, eu vou fazer aqui um completamento de quadrados porque na verdade a gente não viu ainda até a data desse simulado a equação de segundo grau, então eu não vou usar aqui a fórmula de Bhaskara. Por completamento de quadrados, eu vou considerar que aqui, se eu tivesse um mais 4, seria perfeito. Então, eu vou botar esse mais 4 também do lado de lá, para ser justo. Coloquei um mais 4 aqui, coloquei ele aqui também. A igualdade está preservada se eu fiz a mesma coisa dos dois lados. Esse trio aqui se transforma, então, em x menos 2 ao quadrado. E esse 12 passando para lá, fica 16. 16, se eu passo o quadrado como raiz, o certo seria colocar mais ou menos, mas no caso eu não vou botar o mais ou menos porque eu não quero que o meu lado do triângulo seja negativo. Assim eu descubro que o meu x, passando 2 para lá, é 6. E os lados do meu triângulo, então, acabam sendo 6, 6 mais 2, 8, e 6 mais 4, 10. Quer dizer que o meu triângulo é o famoso triângulo retângulo de lados 6, 8 e 10. Agora, voltando aos círculos, perceba que os centros dos lados são os centros dos círculos. Então, acaba que isso aqui vai valer 3, que é o raio do círculo pequeno. Acaba que isso aqui vai valer 4, que é o raio do círculo intermediário. E isso aqui vai valer 5, que é o raio do círculo grande. Agora, o que a gente precisa fazer é montar a área. Passamos por um trabalho inicial de reconhecer que aquele triângulo é um triângulo retângulo, de aplicar o teorema de Pitágoras para poder chegar no x, e ainda passamos por um completamento de quadrados, ou teríamos que usar a Bhaskara para achar o valor de x, que deu 6. Temos os lados do triângulo, precisamos agora da área, daqueles dois paraquedas ali, né, que estão sombreados. Vamos para a parte da área. Para a gente calcular a área, o que a gente vai fazer é a seguinte estratégia. Nós vamos primeiro somar a área. Deixa eu limpar todas as anotações aqui, tá? Então eu vou limpar todas as anotações dessa tela aqui. E aí então a gente vai recomeçar aqui os cálculos, tá? Deixa eu apagar todas as anotações. Agora então, nós vamos fazer o seguinte, eu vou só manter aqui que o raio aqui é 3, aqui o raio é 5 e aqui o raio é 4. Para a gente fazer a área sombreada, eu vou fazer área do triângulo mais área do semicírculo pequeno mais área do semicírculo médio, tá? E assim eu compus toda a figura, eu compus toda ela porque eu peguei o triângulo mais o semicírculo pequeno mais o semicírculo médio, toda a figura está aqui. E agora deixa eu tirar disso o que eu não quero, que é o semicírculo branco, tá? Que é o semicírculo maior de todos que a gente tem.
E aí, para a gente desenvolver isso, perceba que para a área do triângulo eu vou fazer base vezes altura sobre 2. Ou seja, 8 vezes 6 sobre 2. Para a área do semicírculo pequeno, eu vou fazer π vezes raio ao quadrado. Isso aqui era para ser um π, tá? π vezes raio ao quadrado. E o raio do semicírculo pequeno é 3. Só que eu vou dividir o resultado por 2, porque é só metade de um círculo. Para o semicírculo médio, mesma lógica. π, agora saiu melhor, vezes raio do semicírculo médio ao quadrado sobre 2. E para a área do grandão, do semicírculo maior, mesma lógica, mas com o raio dele que é 5. E vamos abrir essas contas. Então eu posso botar um grande 2 aqui, de repente, porque todo mundo está sobre 2. Aí eu tenho 48 lá na frente. Aí eu tenho 9π. Aí eu tenho 16π. E aí eu tenho aqui 25π. Só que 9π mais 16π dá 25. Então, na verdade, esses aqui se cancelam todos. E o que sobrou para a gente foi apenas 48 sobre 2, o que acaba dando 24. E, portanto, olhando para as alternativas, a nossa resposta é a letra B, 24 centímetros quadrados. Essa é uma questão mais exigente, né, sobre geometria e que envolveu vários tópicos aí. Tá certo, pessoal? Terminamos por aqui a correção, o comentário, a conversa sobre o simulado número 2 do ensino médio. Segue teus estudos, corrige com cuidado, volta esse vídeo, pausa, pega uma folha junto para ir fazendo a questão e aí assim tu vai progredir, porque entendendo os teus erros é que tu vai mais longe em matemática. Tá bom? Até a próxima! Tchau!